Então, agora vocês vão ficar com a segunda parte. Aproveitem bastante. Função aí, a gente vai entrar na função conativa, tá? A função conativa, ela vai estar aí centrada no destinatário, né? Porque ele é o alvo da informação. Pelo fato, né, dela consistir na tentativa do remetente de influenciar o comportamento do destinatário. Então, esse remetente vai parar, vai observar o seu destinatário e vai tentar convencer ele, né, influenciar ele, né, obrigar, sei lá, vai tentar fazer ele se comportar ou fazer qualquer coisa, né? Vai tentar convencer ele a realizar, né, ou a se comportar de acordo com o que a informação está exigindo. Então, a gente tem aí essa propagandazinha, né? Então, leia para uma criança. A cada livro, o brasileiro vira a página. O Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Perceba, leia para uma criança. Esse leia, geralmente, essa função é bem marcada pelos verbos no imperativo, né? Porque ela vai estar aí falando, faça isso. Ela quer que o seu leitor faça isso. Percebam que é só esse trecho aí. Aí a gente volta para as questões de predominância, né? Só nesse trecho que a gente tem essa intenção. Nos outros a gente tem uma questão mais informativa, né? Nesse trechinho aí do gostar de ler é o início de uma história cheia e afins, né? É uma coisa quase informativa, né? Tentando aí ter essa questão meio argumentativa para convencer o leitor a fazer, né, aquele comando inicial, né? Ela vai dar um comando aí para o destinatário dessa informação, né? Leia para uma criança. Esse trechinho aí, ela é totalmente conativa, tá? Uma função completamente conativa. Então, ele vai ter esse impulsionamento aí de convencer alguém a algo. Bom, então a gente tem aí agora a função fática, né? Que é aí a nossa quarta função. A função fática, ela vai estar aí centrada no canal, ok? Porque ela não vai pensar muito bem aí na informação, tá? Mas ela vai estar aí centrada no estabelecimento, né? Como ela consiste em iniciar, prolongar ou terminar um ato de comunicação, né? Ela vai estar aí, né? Com o intuito aí de pensar o canal. Qual é o método de estabelecer, de continuar ou de finalizar, né? Preocupando a gente, talvez, quando a gente fala, você está me ouvindo? Você está conseguindo me ouvir? Quando a gente está tendo interferência do canal, por exemplo. Ou quando a gente fala, oi, tudo bem? A gente está aí estabelecendo comunicação. Tchau, é uma forma de acabar com a mensagem. Então, todas essas marcações de como a gente está se preocupando, se a mensagem está chegando ou não no nosso destinatário, ou se a gente conseguiu começar uma conversa, né, uma comunicação, ou se a gente não quer continuar com essa comunicação. Então, a gente vai pensar aí nesses pontos de como a informação está chegando, no meio pelo qual a informação está chegando, né? Ou vai chegar ou não, ou você não quer mais que chegue nesse remetente aí, nesse destinatário, desculpa. Tá. A gente vai ver agora um exemplozinho disso, né? Que aí é o caso desse e-mailzinho aí que foi enviado, né? E aí no e-mail, eu não vou parar para ler o e-mail com vocês aqui, porque o foco aqui vai ser no como a comunicação está sendo estabelecida. A gente tem as informações do gênero, né, do e-mail, que é assunto, para quem está sendo enviado, quem envia, ok. Aí a gente tem aqui, prezado senhor e atenciosamente. Esse prezado senhor, ele está estabelecendo a comunicação. E, atenciosamente, ele está fechando a comunicação, uma forma dele se despedir, ok? Então, a saudação inicial e a saudação final, né, que é a despedida, no caso, elas são formas de manter, de iniciar e de terminar aí no e-mail, no caso, né,
a comunicação. Então, aí a gente tem a função fática entrando. O meio aí, ela vai envolver as outras funções. Então, a gente percebe aí que a função fática, ela geralmente está aí circundando. Ela não costuma ser muito predominante, mas ela costuma estar aí circundante aí nos processos de comunicação, ok? Bom, agora a gente vai pensar aí a função metalinguística, tá? A função metalinguística, ela vai estar centrada aí no código, porque ela vai ser, né, a função de... vamos entender algumas questões em relação à questão da transmissão da informação. Às vezes, a gente não usa a informação apenas, né, para falar sobre a realidade biosocial. A gente também faz isso para falar coisas sobre código. Sobre o próprio... A gente usa o código para falar sobre o código, né? A gente usa a linguagem para falar da linguagem. Então, quando a gente faz isso, a gente faz um processo de metalinguístico. O meta aí, ele é um sentido equivalente ao sentido de metafísica, né? É o que vai além, né? Quando a gente projeta. Aí no metalinguística é quando a gente projeta a língua, né? A gente usa a língua para olhar para ela. Então, a gente meio que faz uma projeção dessa língua e observa essa língua, né? E faz aí análise e fala sobre ela. Quando a gente fala sobre a própria língua, a gente faz um processo de metalinguística. Então, toda vez que a gente observar qualquer coisa que esteja usando a língua para falar sobre a língua, a gente tem aí a metalinguística. Então, a gente vai ter aí a função metalinguística, pois ela consiste em usar a linguagem para se referir à própria linguagem, ok? Ela é bem tranquilinha de entender. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como fato. Se você já tem aí a língua usando aí no sentido de linguagem, né? Não no sentido biológico da coisa, né? A gente já tem aí metalinguística, né? A função metalinguística já está aí. Isso deve identificar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua. A gente está falando sobre variação linguística, entra em metalinguística. Não deve mais corrigir, também está falando a mesma coisa. A gente está falando aí, referindo o tempo todo, né? Esse texto, se vocês perceberem, vai falar o tempo todo da questão da linguagem. Então, você está usando a linguagem para falar da própria linguagem, é metalinguística, ok? Isso daí é bem tranquilo da gente conseguir identificar nas funções, quando a gente vai entender as funções. É claro que a gente vai conseguir identificar função emotiva, talvez, a gente vai conseguir, talvez, identificar função referencial nesses textos, porque esse texto aí é um texto informativo, ele está pensando na informação, então ele também tem questões referenciais, porque como nós falamos, esse texto, as funções, elas funcionam concomitantemente, elas funcionam juntas dentro de um texto. Entretanto, existe a hierarquia aí da importância dentro da mensagem, ok? Dentro aí do contexto no qual aquela mensagem está sendo inserida. Aí, no caso, né, a predominante seria a metalinguística, porque você está focando aí, a informação foco é a própria linguagem, ok? Como a informação foco aí em questão é a própria linguagem, então, o próprio código, né? Então, a gente tem a função metalinguística. Então, aí, né, agora a gente vai ter a função poética. E aí, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque a função poética, a gente precisa entender alguns conceitos que vocês podem ficar meio confusos, tá? Bom, a gente vai ter aí centrado na mensagem, então a gente vai pensar aí nessa função que a gente vai ter um enfoque na informação, mas não só na informação. A gente vai pensar na forma como essa informação está sendo ordenada, ok? A gente vai ter aí, né? Ela vai consistir na projeção do eixo de combinação, né? De seleção e combinação dos elementos linguísticos. Então, a gente vai ter uma relação aí nas nossas escolhas linguísticas e na forma como nós estamos organizando essas e combinando, né, essas escolhas que nós fizemos desses elementos, tá? Então, a gente vai entender aí um pouco sobre a questão de seleção e combinação dos elementos linguísticos, tá? O que seria a seleção? A gente vai ter aí, ao formar uma frase, né, quando a gente forma uma frase, a gente vai primeiro selecionar os termos, as expressões, o que a gente vai precisar ali, né, para transmitir as ideias que estão envolvidas ali, né, naquela comunicação. E aí a gente vai combinar essas palavras, esses termos, né, que nós selecionamos, né,
percebendo aí as regras sintáticas, né, da língua, de modo que elas construam um enunciado que faça sentido. Quando a gente normalmente faz isso, né, sem elaborar muito. Quando a gente está focando na informação, a gente simplesmente usa aquilo que está vindo, né, para expressar melhor aquela informação. Quando a gente vai trabalhar a emoção, a gente também vai pensar mais na emoção que a gente está querendo transmitir. Quando a gente está falando aí de função poética, a gente fala de um trabalho elaborado, ok? Que nós vamos fazer sobre essa linguagem. Então, a gente vai primeiro fazer talvez, quando a gente, por exemplo, um texto poético que fale sobre amor, a gente vai pensar muito na emoção no início, mas depois a gente vai parar e vai analisar como as formas e a forma que essas palavras, ou quais palavras estão sendo utilizadas aí, estão sendo trabalhadas. Então, a gente vai olhar para essas formas e vai repensar elas. Então, a gente vai trabalhar mais elaboradamente essa seleção, essa combinação. Talvez a gente recombine de uma forma mais elaborada, ok? Então, a gente vai ter um trabalho mais minucioso dessas formas. A gente vai ter um trabalho mais aprofundado nessa combinação e nessa seleção. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo, ok? Geralmente, a gente pode pensar a função poética, então, geralmente, é a linguagem que a gente usa em poemas. Sim, a gente usa em poemas, mas não só. A gente tem outros tipos de linguagem no nosso dia a dia, né? Outros tipos de gêneros, né, que são trabalhados aí no dia a dia, que podem trabalhar a função poética também, ok? A gente vai usar um exemplo disso, tá? E aí, a gente tem aí essa propaganda que nós já usamos aí para falar de função conativa. Entretanto, a gente tem uma partezinha aí que é poética. Prestem atenção. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. O Brasil inteiro vira a página, a gente consegue perceber que ele faz um jogo aí de sentido. A cada livro, né, o Brasil inteiro vira a página. Virar a página é a gente pensar nessa realidade do Brasil, né? E aí ele faz esse uso estratégico. E percebam, a gente está usando os elementos linguísticos aí de forma estratégica. Quando a gente usa os elementos linguísticos de forma estratégica é porque a gente fez esse trabalho elaborado, ok? Então, virar a página, a gente tem aí a expressão, né, virar a página, que não significa literalmente no uso, né, quando a gente fala virar a página nesse sentido, mais metafórico. A gente não fala virar a página no sentido literal, né, a gente está usando aí um sentido mais metafórico da coisa, né? Que é mudar o contexto, mudar a situação, né? No qual a gente está, a gente passar para um outro, passar por outro capítulo também, né? Que é também uma expressão metafórica, né? É a gente mudar a realidade de alguma forma, ok? Então, mudar a realidade é virar a página, né? Então, você está usando aí a questão do livro para falar que para mudar a cada livro, né, a cada página virada do livro, o Brasil inteiro muda a sua realidade. Então, o Brasil inteiro vira a página. Então, você vai perceber aí que nesse trecho, a gente vai ter esse pensamento sobre a linguagem de uma forma mais diferente, né? De uma forma mais rebuscada, de uma forma pensada. Então, isso é um uso estratégico da linguagem. Mas é isso. Ok, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tem os exercícios para fazer, ok? No nosso Drive, ok? Vai ter proposta de redação também, então façam a redação, tá? Pensando em todos os aspectos que nós já trabalhamos, ok? E é isso, gente. Até a próxima. Cuidem-se, fiquem em casa, ok? Sempre. Não se esqueçam disso. Usem máscara se precisarem sair de casa. E só saiam de casa se forem de extrema importância, ok? Se vocês realmente precisarem. Até a próxima.